Olá, gente. Tudo bem com vocês, meninos? Espero que sim, tá? Como eu tinha dito no vídeo anterior, eu venho aqui com uma explicação dos conteúdos da segunda unidade. Até agora o EducaPE vem com a revisão, né, gente, do presente na primeira aula e agora do passado simples. Eu quero que vocês respondam as questões do fascículo de inglês do segundo ano, tá? Para me encaminhar. Nessa unidade, nós vamos trabalhar pronomes indefinidos, compostos de how e verbos modais, tá certo? Nós vamos iniciar com os pronomes indefinidos. Então, vamos saber quais são seus derivados, quais são suas regras gerais e quais são as suas exceções, né? A exceção à regra geral de cada um deles. Então, vamos lá. Nós temos na língua inglesa os pronomes indefinidos some, any, no e none. Os pronomes indefinidos, gente, indicam algo indefinido, números indefinidos. Eles acompanham alguns substantivos ou substituem, só que de forma imprecisa, né? Eles não fazem referência à pessoa, a lugar ou objeto. Vai ser sempre de uma maneira indefinida, tá certo? Quais são esses pronomes indefinidos em português, né? Um pouco de alguma coisa, algum, alguma, algumas. Os pronomes indefinidos, eles são utilizados tanto no singular quanto no plural, né? Alguém, algum lugar, alguma coisa. E aí nós vamos conhecer um pouquinho mais, tá certo? Nós vamos iniciar com some e seus derivados. Aí a gente vai ver N e seus derivados, no e seus derivados, tá certo? Então, some, que significa um pouco de alguma coisa, algum, alguma, alguns ou algumas, ele é usado em orações afirmativas. Essa é a regra geral de some. Some e os seus derivados, tá certo? Por exemplo, I want some money. Eu quero um pouco de dinheiro. He wants some books. Ele quer alguns livros. Então, vejam, vocês veem aqui ele usando no singular e no plural em orações afirmativas. Então, essa é a regra geral. Os compostos de some ou os seus derivados, certo? Eles são somebody, someone, something e somewhere. Somebody e someone, eles significam alguém. Gente, não há uma regra que relação... eu vou usar qual? Tanto faz. Ou um ou outro. Eles significam a mesma coisa, são usados da mesma maneira. Tá certo? Something, que significa alguma coisa ou algo, e somewhere, que significa em algum lugar. Vejam só, os compostos ou derivados dos pronomes indefinidos, some, and e no, são palavras que são associadas a esses pronomes, que são elas body, one, thing e where. Body, que significa corpo, né, gente, que está relacionado a alguém. One também, certo? Thing, que está relacionado a coisa, por isso que é alguma coisa ou algo. E where, que é onde, né? Então, está relacionado a lugar. Então, eu vou utilizar essas palavrinhas junto com some, and e no. E assim formar o que nós chamamos de compostos ou derivados. As regras que se aplicam, gente, aos pronomes indefinidos também serão aplicadas aos seus derivados, tá certo? Sem exceção. Então, nós aprendemos aqui que some ele é usado em orações afirmativas, essa é a regra geral, assim como qualquer um derivado dele. Porém, gente, some e seus derivados também podem ser utilizados em orações interrogativas. Quando isso vai acontecer? Quando essa minha pergunta significar um pedido ou um oferecimento. Não é uma pergunta qualquer, é um pedido ou um oferecimento. Por exemplo, would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Veja, isso aqui é o que, gente? Um oferecimento. Eu estou oferecendo algo a alguém. Por isso eu não usei o pronome definido para interrogativas, que no caso seria N, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu usei o some para perguntar, porque essa minha pergunta ela é um oferecimento. Veja o exemplo aqui embaixo. Can you give me some water, please? Então, você poderia me dar um pouco de água, por favor?
Então, observe aqui também que aqui é um pedido. E por ser um pedido, eu vou usar o some. Olha o exemplozinho aqui embaixo com um dos derivados, something. Do you want something to drink? Você quer alguma coisa para beber? Então, novamente aqui um oferecimento. E como eu disse a vocês, as regras e as exceções a essas regras são aplicadas tanto para os pronomes indefinidos quanto para os seus derivados, tá certo? É o que diz aqui nessa observação 3. Ó, os compostos seguem as mesmas regras de some, and e no, ok? Mais um exemplozinho aqui com o derivado de some, ó. There is somebody in that room. Há alguém na sala. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui, ó, para o nosso there is, tá, gente? Que é o nosso verbo haver. Vamos relembrar, né? There is, there are, verbo haver, né? Ter no sentido de existir. Agora nós vamos ver N. Qual a diferença entre N e some, se basicamente eles significam a mesma coisa? Algum, alguns, alguma, algumas. E no caso de N, nenhum ou nenhuma. Por quê? Porque o N, ele é usado em orações interrogativas e negativas. Tá certo? Então, essa é a diferença, gente. É o uso de acordo com a estrutura da oração. Eu sei que tem as exceções, aí você, sim, professora, mas aí como é que a gente vai saber? A gente precisa identificar o que é que está dizendo dentro da frase. A gente precisa traduzir, gente. Começar a traduzir, certo? Para a gente conhecer melhor o que é que está sendo dito. Isso faz toda a diferença. Sabendo o que está ali, eu vou saber se aquela pergunta é um pedido ou não. Se não for um pedido, eu vou usar o N ou qualquer derivado dele, porque essa é a regra geral. Agora, se for um pedido, eu não vou usar o N, eu vou usar o some. Então, veja o exemplo aqui, ó. Did you buy any bread? Did you buy any bread? Você comprou algum pão? Como essa é uma pergunta normal, uma pergunta qualquer, não é um pedido, não é um oferecimento, eu uso o any. A outra aqui, gente, vem negando. I didn't buy any bread. Eu não comprei nenhum pão. Veja só, any não é uma palavra que me dá a ideia de negação. O que nega, gente, é o meu verbo negando o que vem antes. Vocês vão ver, eu vou explicar daqui a pouco que eu não comprei nenhum pão. Se vocês observarem a tradução dessa frase, que não está errada, está correta, eu tenho uma dupla negativa, que em português, gente, tá tudo ok. Porém, em inglês, eu não posso escrever essa dupla negação, certo? Essa dupla negativa. Então, veja, eu não é a primeira negação e nenhum pão. Ou seja, eu não comprei nenhum pão, eu estou negando duas vezes. E aí, para evitar a estrutura de dupla negativa, o que é que acontece? Eu uso didn't. Aliás, eu uso o meu verbo negando. Nesse caso aqui, é uma frase do passado, então eu estou usando o didn't. Eu não comprei nenhum pão. É como se eu dissesse assim, eu não comprei algum pão. Porém, gente, nós temos sempre que trazer para a nossa língua, né? Sempre que eu estou traduzindo, eu vou trazer para a nossa língua. Então, eu não digo, eu não comprei algum pão. Eu não comprei nenhum pão. Não está errada a tradução. O que eu não posso é colocar a dupla negação. Como se eu dissesse assim, I didn't buy no bread. Que vocês vão ver daqui a pouquinho o uso do no. E eu explicar melhor essa questão da dupla negação. Tá certo? No momento, vocês fiquem sabendo que N é usado para perguntar e para negar. Essa é a regrinha geral. E assim como N, os seus compostos. Então, nós temos aqui, ó, anybody e anyone, que mais uma vez eu digo, significam a mesma coisa e usado do mesmo jeito. Anything, que é alguma coisa ou qualquer coisa. Anywhere, que é em algum lugar ou em qualquer lugar. Qualquer um, gente, qualquer coisa e em qualquer lugar, vocês vão entender já já o porquê, esse significado, que aí parte já da exceção, certo? Da regra geral. Então, vamos lá, ó. There isn't anybody in that room. Ou seja, não há ninguém na sala. Veja, verbo negando e eu uso um derivado de N, que é anybody, que está relacionado a alguém, né? Não há alguém na sala, não há ninguém na sala. Certo? Is there anybody in that room? Há alguém na sala? Veja, o meu verbo aqui está perguntando, e aqui eu venho ao is antes do there, que é o verbo haver perguntando, né? A inversão.
anybody in that room. Ou seja, há alguém na sala. Eu poderia dizer aqui também, gente, que significa ninguém. Alguém, ninguém, qualquer um. Alguém, ninguém, qualquer um. Nenhuma coisa, entendeu? Nenhum lugar. Também, por quê? Porque o N, ele nega, né? Ele é usado também em orações negativas, tá bom? Mais uma observação, ó, N e seus derivados podem ser usados em orações o quê, gente? Afirmativas. Pronto. Essa é a exceção de N. Eu posso usar N em orações afirmativas? Posso. Quando? Então, eu vou observar 3 coisinhas. Primeiro, o significado. Quando o N mudar de significado, ou seja, qualquer ou quaisquer, ela não tá aqui mais significando nenhum, ou alguém, ou alguma coisa, entendeu? É qualquer ou quaisquer. E aí, quando eu uso nesse sentido, eu uso N e não some. Por exemplo, call me anytime. Veja, me ligue a qualquer hora. Eu não usei o some, por quê? Porque aqui não é me ligue a alguma hora, é a qualquer hora. E nesse caso, eu mudei o sentido de N, certo? Ou melhor, eu mudei o sentido do pronome, não é algum, é qualquer. Então, eu uso N para negar, para nessa afirmação e não o some. A outra, gente, a letra B, é quando minha frase, ela aparecer a palavrinha if, que significa se, ou unless, que significa a menos que. Veja só, essas palavrinhas aqui, if e unless, elas são usadas em orações condicionais, que são a oração que eu tenho uma condição e diante dessa condição eu vou obter determinado resultado. São orações condicionais e a gente vai ver mais na frente. Mas isso não quer dizer que vocês não aprendam desde já que if e unless, sempre que eu tiver uma oração com if ou unless, eu vou usar o N dentro do meu contexto se ali pedir. E não some, para dizer alguma coisa. Por exemplo, if you have any problem, call me. If you have any problem, call me. Se você tiver algum problema, me ligue. Certo? Então, veja. O fato de eu ter usado o se aqui, essa condição, eu não posso usar o some. Eu uso N. E a minha terceira exceção, gente, que eu considero como a regra geral, é o quê? E por que eu considero como uma regra geral? É que ele diz o seguinte: se aparecer palavras que dão sentido negativo dentro da oração, eu vou usar o N. E a regra geral diz o quê? Eu uso N em orações negativas. Então, que palavras são essas que dão ideia, né? São alguns advérbios que me dão ideia de negação, como seldom, raramente, never, nunca, without, que é sem. Então, vejam, I left without any money. Eu saí sem nenhum dinheiro. Sem já me dá ideia de negação, porque eu não posso dizer eu saí sem algum dinheiro. Não é verdade? E aí, como me dá a ideia de negação, eu uso N. Por isso que eu digo que ele parte de uma regra, da regra geral, que é o uso do N em orações negativas. Ok? Agora, nós vamos para no e none. Veja só, no e none, que significa nenhum e nenhuma, são usados apenas em orações negativas. Agora, observe isso aqui, ó, com o verbo na forma afirmativa, gente, ó, forma afirmativa. O que isso quer dizer? Eu não vou usar o no com meu verbo negando, como é o caso do N. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Do you have any money? Do you have any money? Você tem algum dinheiro? Sorry, I have no money. Desculpe, eu não tenho nenhum dinheiro. Sorry, I have none. Desculpe, eu não tenho nenhum. Veja. Primeiro, a diferença de no e none é só o fato de que sempre que eu uso no, eu preciso do meu substantivo. Eu preciso dizer o que é que eu não tenho. Nesse exemplo, por exemplo, eu não tenho o quê? Dinheiro. Então, eu preciso dizer. No caso de none, eu não preciso. Eu finalizo sem precisar colocar o substantivo. Tá certo? E aqui, gente, ó, I have, o meu verbo afirma. É como se eu dissesse, eu tenho nenhum dinheiro. Por quê? Porque eu evito, assim, a dupla negação, que eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês, tá certo? Melhor, com exemplos, né? I have none. Então, meu verbo aqui não tá negando, não é I don't have no money. I have no money, tá certo?
Então, veja só. Aqui são os compostos de no. Eu tenho nobody e no one, que significa ninguém, ambos. Nothing, que significa nada. E nowhere, que é nenhum lugar. Eu chamo a atenção aqui para o no one, que ele é o único composto de derivado escrito de forma separada. Tá certo? Então, não é juntinho, não. Pelo fato de ser o O, duas vogais aqui. Então, eles não se encontram, né? É escrito separado mesmo, tá, gente? Só ele. Um exemplozinho aqui com o derivado. There is nobody in that room. Não há ninguém na sala. E aí, gente, o meu verbo haver, ele está afirmando. Pra quê? Pra evitar a dupla negação, porque o meu nobody já é ninguém, já me dá a ideia de negação. Então, eu não preciso, por exemplo, there isn't nobody, porque aí sim eu teria a dupla negativa e não é permitido, tá certo? Então, aí, ó, como eu havia dito a vocês, existem duas formas de eu negar, usando N, né, e usando no, assim como os seus derivados. E eu tenho essas duas formas para evitar a dupla negativa. Veja aqui, ó, there is no money, ou seja, não há dinheiro. There isn't any money, não há dinheiro. As duas frases aqui estão dizendo a mesma coisa, porém escritas de uma maneira diferente. Aqui com no, e aí o meu verbo there is afirmando, e aqui com N, e aí meu verbo there isn't negando, porque N não tem poder de negação sozinho. O meu verbo nega antes dele, tá certo? E aí, gente, aqui rabiscadozinho, porque eu já tô gravando o vídeo aqui umas 3 vezes para dar certo. There isn't no money. Ó, there isn't no money é errado. Aqui é o que eu falo da dupla negação. Eu tô dizendo que não há nenhum dinheiro. Aí vocês podem dizer, sim, professora, mas não tá certo? Sim, dá certo em português. Em português eu posso dizer não há nenhum dinheiro. Não tá errado. Mas em inglês está. Ou eu digo there is no, ou eu digo there isn't any. Então eu tenho duas opções para usar, evitando assim essa negação. E se eu fosse dizer there is any, estaria errado, porque viria aqui naturalmente uma oração afirmativa, porque nada aqui está negando, e o uso do N de forma indevida. Ok? E para finalizar, gente, o every, que quer dizer o quê? Todos, todas, cada, vai depender do contexto, o seu significado. Usado em orações afirmativas e interrogativas. Normalmente não se usa em oração, não vai ser usado em orações negativas. Então, por exemplo, I go to school every day. Do you study every night? Então, são palavras que a gente vê constantemente, certo? Ele também tem seus derivados. Everybody, todo mundo, todos, toda gente. Everyone, todos, todo mundo. Everything, que é tudo. E everywhere, que é em todos os lugares. Então, eles são usados em orações afirmativas e interrogativas, sem nenhuma exceção, tá? E aqui os exemplos, ó. Everybody I know prefers chocolate to vanilla. Todo mundo que eu conheço prefere chocolate à baunilha. Everything is possible. Ou seja, tudo é possível. E eu finalizo aqui com essa oração para vocês. Everything is possible. Tudo é possível, gente. Não esqueça disso. Tudo depende muito da gente, tá? Então, bons estudos para vocês. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me procurem. Procurem no meu PV, tá bom? O conteúdo já está no CIEP. Não se preocupe com esse resumozinho, porque eu também montei para vocês. Está lá no CIEP. E o exercício também, tá? Respondam-me para mim. Eu vou colocar no grupo direitinho como é que vocês vão fazer. Bons estudos, fiquem em casa e se cuidem.